Graça e paz, igreja amada e eleita do Senhor nosso Deus. Em uma oportunidade, estamos aqui para falar mais um pouquinho da palavra de Deus, no firme desejo de manifestar a graça de Deus, levar a bênção de Deus para as famílias, para os lares, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é de costume, não espero que entrem as pessoas, mas deixo depois a live aí para aqueles que desejam ouvir algo da parte de Deus esteja assistindo, amém? A palavra desta noite será em Gálatas capítulo 5. Vamos falar da igreja verdadeira. Infelizmente, assim como Israel também acontece com a igreja. Em Israel, o Espírito Santo, ele fala que nem todos, por serem da descendência de Abraão, são herdeiros das promessas. Isso é, nem porque são nascidos de Abraão, da família de Abraão, de Isaac e Jacó, nem por conta disso vão herdar as promessas ou vão herdar a salvação. E assim também é a igreja eleita e amada do Senhor. A palavra de Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E Jesus também continua falando sobre isso, quando ele fala da grande pesca, né? Que o reino de Deus é semelhante a uma grande pesca, onde vão os pescadores e lançam as suas redes no mar e colhem na praia peixes, né? Então eles vão escolher os bons, eles vão colocar no cesto, e os pequenos, os ruins, eles vão lançar fora de novo. Ele está dizendo com essa parábola que aqueles que realmente são de Deus vai ser recolhido para o reino de Deus, para a eternidade, e aqueles que não têm se encontrado na posição a qual Deus espera, vai ser lançado fora. Isso é algo que a igreja precisa muito, mas muito atentar, porque diz respeito à salvação de todo aquele que tem crido, diz respeito à minha salvação, diz respeito a você, a sua salvação, a você que nos ouve nesse momento, é a sua salvação que está em jogo, né? Citamos ontem em uma live anterior, Deuteronômio 4, 15, 16, quando o Senhor diz, olha, guarda bem a tua alma, para que ela não se corrompa, para que ela não seja atraída pelo mundo, guarda bem. Por quê? Em Pedro, né, 1 Pedro 5, ele diz, olha, nós temos um adversário que anda ao derredor, bramando, né, como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Então, a igreja verdadeira, ela tem que crer na palavra de Deus, ao ponto de ser revestida do poder de Deus. Existe um grande poder de Deus sobre a vida da igreja verdadeira. E dentro dessa igreja verdadeira, tem aqueles que acreditam ser. Lembra de Apocalipse capítulo 2? Alguns chegaram se dizendo apóstolos, mas quando foram aferidos pela palavra de Deus, a igreja de Éfeso os achou mentirosos. Quer dizer, o que eles diziam, nós somos apóstolos, o que eles faziam? Pregavam. Só que quando examinaram as escrituras, viram que não condizia. O que eles estavam falando ali não condizia com a palavra, não condizia com os projetos de Deus, e esses foram achados mentirosos. Então, olha o que está escrito na palavra de Deus, aqui em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Amados, é muito, mas muito, muito importante mesmo que nós, como igreja, venhamos buscar a santificação. Por quê? O Espírito de Deus, ele tem buscado na igreja homens e mulheres os quais ele possa estar usando, dando dons espirituais, sabe? Fazendo com que a glória de Deus se manifeste no meio do povo de Deus. Nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos os sinais, os milagres, as maravilhas. E isso nos dói o coração, porque quando olhamos hoje, essas coisas não estão acontecendo. Nós estamos vivendo o que o profeta Samuel diz também no seu primeiro livro. Está escrito que naqueles dias, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, era escasso, não acontecia. Por quê? Porque o povo de Deus, ainda que o povo entendesse, eu sigo a Deus, eles estavam vivendo uma vida que não agradava a Deus, de maneira que não havia grandes manifestações de Deus. Mas quando o povo começava a buscar o Senhor, havia paz, havia conquista, havia prosperidade, havia tudo aquilo que Deus promete na sua palavra. Por quê? Porque ele é fiel para cumprir a palavra. Mas como ele tem restrições, como ele tem princípios, ele nega fazer qualquer coisa na vida da igreja enquanto a igreja não estiver buscando de verdade, se santificando. Então, do capítulo 5, 16 ao 21, está falando das obras da carne, que quem pratica essas coisas não herdará a salvação. Não somente a salvação, mas também não terá o agir do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Então, olha a diferença do capítulo 5, a partir do versículo 22, que fala do fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é o amor. A igreja verdadeira, ela tem o amor, ela tem o gozo, a alegria inefável, né? A paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então ele diz, se vivermos em espírito, andemos também em espírito. O que ocorrerá? Ocorrerá que a igreja que se esforça para andar no espírito vai ter grandes experiências de Deus. Vai ter grande experiência. Só que o que está ocorrendo? Está faltando a doutrina na igreja. Porque as pessoas não sabem, como foi dito no vídeo anterior, não sabem se foram realmente batizadas com o Espírito Santo. Quando lê a palavra de Deus, não entende. Então, o que nós conhecemos com isso? Que está faltando o quê? A verdadeira comunhão. A verdadeira comunhão. Então, meus queridos, é isso. Como igreja de Deus, deseje os dons de Deus. Como igreja de Deus, deseje o fruto do Espírito. Como igreja de Deus, deseje mais do que milagres, mais do que sinais. Nós vimos, né, e podemos estar vendo em o Êxodo, quando Moisés é usado por Deus de uma forma excelente. Moisés, ele fez todos aqueles milagres e prodígios lá em o Êxodo, lá no Egito, só que isso não contentou Moisés. Quando Moisés orou a Deus, Moisés pediu, não por milagres, mas Moisés pediu para ver Deus. Ele queria ver Deus. E ele viu Deus. Ele viu Deus pelas costas, viu Deus com os seus olhos da carne. Então, assim, a igreja precisa parar de correr atrás das bênçãos e buscar o abençoador. Por quê? Porque é dessa maneira que a igreja vai vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, os dias que estamos vivendo, não é fácil, não. Os dias que estamos vivendo, precisamos muito do poder de Deus, da fortaleza de Deus. Jesus foi bem claro, sem mim, nada podeis fazer. Então, olha o que Deus, ele diz a Israel do passado. Ele diz assim, olha, todo o tempo eu estive com a minha mão estendida para um povo. Só que o que Israel fazia? Israel desprezava, tanto é que está escrito. Todos os dias estive com a mão estendida para o povo, mas o povo era o quê? Rebelde e contradizente.
Quer dizer, rebelde porque não queria obedecer à voz de Deus. Contradizente, por quê? Contradizente porque não fazia aquilo que dizia crer. Aí eu creio, então por que não busca? Então, Israel estava dessa maneira. Agora, e nós? Se abrirmos aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos ver o Espírito Santo de Deus nos ensinando a buscar. E ele diz dessa maneira, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 1, ele diz assim: segue o amor e procura com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele diz assim, olha, igreja, segue o amor. Igreja, procura com zelo os dons espirituais. Igreja, olha, ame, procure com zelo, seja zeloso. Olha, existe o dom da ciência, existe o dom de línguas, interpretação de línguas, existe o dom de profecia, existe o dom de curar. Quantas pessoas aí, quantos cristãos aí, quantos homens e mulheres de Deus que estão na casa de Deus e às vezes tem um parente sofrendo enfermidade, tudo, e aí pede oração e ora, mas às vezes não busca o que Deus nos ensina. Busque com zelo os dons espirituais. Existem vários dons que podem fazer a diferença na tua vida, na vida da tua congregação, na vida da tua família. Existe poder de Deus sobre a tua vida e se você buscar, você vai fazer a diferença. Hoje as igrejas fazem muitas campanhas por prosperidade, mas e os dons? Vou repetir o versículo 1. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, assim, existe o dom de línguas, existe o dom de profecia. O dom de profecia é maior. Existe a profecia revelada na palavra para você trazer edificação, fé e esperança, uma fé viva, para que as pessoas alcancem uma transformação, para que as pessoas sejam curadas e abençoadas. Então, é muito importante. Olha, as pessoas dizem, poxa, estamos vivendo uma calamidade no Brasil. É verdade. É verdade. E não é o fim, é o começo. O que nós estamos vivendo é o começo. Então, a igreja que não estiver revestida do verdadeiro poder de Deus vai padecer, vai sofrer, vai ser abatida. Mas a igreja que estiver vivendo no poder de Deus vai viver milagres, como eles viveram no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto e não houve nenhum doente. Eles ficaram 40 anos no deserto vendo o pão cair do céu. 40 anos no deserto, com a água saindo da rocha, uma pedra, me dava água ali, jorrava água. Isso é, eles viveram 40 anos, viveram com Deus em uma vida de milagres, aonde eles não poderiam contar com os recursos naturais. Não tinha como eles plantar, como eles vão colher? Como é que vai plantar no deserto e vai colher? Não tinha. Então eles careciam do quê? De milagre. Então Deus fazia chover pão sobre o deserto onde eles estavam. Eles pegavam aquela semente, moíam e fazia um bolo, e segundo os escritos, tinha gosto de bolo com azeite. Então, e a água saindo da rocha ali. Eles também contavam com o quê? Com a guarnição de Deus, anjos poderosos que iam à frente dele no deserto para que eles não fossem destruídos pelos inimigos. Então, isso é, Israel viveu 40 anos milagres de Deus, em todos os sentidos. Eles chegam em uma localidade, não tem água, tem uma lagoa ali, um rio, e as águas salobam, e eles não podem tomar naquelas águas, e Deus diz, Moisés, lança o tronco dessa árvore lá dentro, e Moisés lança e a água fica potável, fica doce. Isso é vida de milagre. E a igreja foi chamada para uma vida de milagre. Só que existe um preço. O preço da vida de milagre é deixar o mundo. Olha, tem o reino de Deus aqui, tem o mundo aqui.
o mundo está correndo para a sua destruição. A igreja está caminhando para a salvação eterna. O mundo está usufruindo da tecnologia que está destruindo. A igreja vai contar com os milagres e prodígios de Deus pela força do Espírito Santo. Ah, mas quem Deus vai usar? Vai usar homem, vai usar mulher, vai usar criança, vai usar ancião. Deus vai usar qualquer um que invoque o nome do Senhor em espírito e em verdade. Então, assim, eu estou me sentindo fraco. Não. Se levanta, é uma decisão. A fé não é um sentimento. Eu estou sentindo. Não, a fé é uma decisão. Eu vou viver para Deus. Eu vou andar nos caminhos de Deus. Porque é no caminho de Deus que se encontra o poder do Espírito Santo. É no caminho de Deus. Então aqui ele diz, olha como falta doutrina. Só para você ter uma ideia como a igreja falta doutrina. O versículo 3 em diante, 3, 4 e 5, diz assim, ó. Mas o que profetiza fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. E não a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, ele está dizendo, olha, busque, ele não está falando para quem? Ele não está falando assim, pastor, busque, presbítero, evangelista, diácono, cooperador, adorador, ou como costumam se dizer, levitas, busque. Ele está dizendo, não, buscar é a igreja, é homem, é mulher, é jovem, é criança. Você vê que nos dias de Eli era sacerdote de Deus, lá em 1 Samuel. Eli, sacerdote de Deus, sumo sacerdote de Deus, debaixo de uma aliança com Deus. Ele começou a viver uma vida que não conseguia mais ouvir a voz de Deus. O sacerdote, que tinha um chamado para entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, para ouvir a voz de Deus, a direção que Deus ia dar para o povo e falar para o povo, ele perdeu essa conexão, ele perdeu essa comunhão. Por quê? Por conta das escolhas que ele estava fazendo no seu dia a dia, da sua vida, ele perdeu a comunhão. Então, quando Deus quis falar com o sumo sacerdote, que tinha o privilégio de entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, para ouvir a voz de Deus, para ver a manifestação de Deus, Deus não encontrou um caminho, porque agora ele estava dividido entre o reino de Deus e entre o mundo. A forma de doutrinar o povo e a sua própria casa. E quando Deus quis falar com ele, não encontrou lugar em seu coração. Ele perdeu o discernimento. Ele acusa uma mulher como Ana de estar embriagada quando ela estava com a alma aquebrantada. E agora o que Deus faz? Deus levanta um profeta e manda ele, olha, eu não quero mais você como sacerdote. E nesse mesmo período, Deus levanta Samuel, apenas uma criança, para falar com Samuel, para que Samuel transmitisse para Eli o que ele precisava saber. E agora, a igreja que tem tido esse privilégio, também está perdendo a comunhão. Seja sincero, você que nos ouve, seja sincero, você tem ouvido a voz de Deus? Porque Deus nos chamou, e a palavra de Deus em 1 Coríntios 2 também, versículo 9 e versículo 10 diz assim, que aquele que não subiu ao nosso coração, não, que os nossos olhos não viu, nossos ouvidos não ouviu, que não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então agora Deus vai se manifestar àqueles que Ele ama. E aí, versículo 10, e o Espírito de Deus vai falar no espírito do adorador, do homem, da mulher, da criança, do jovem, do ancião. Deus fala, só que temos que ter o quê? Um coração quebrantado. Então, assim como Deus rejeitou Eli, infelizmente Deus não encontrou um caminho para o coração de Eli, por conta de tudo aquilo que ele estava vivendo, também dessa mesma maneira, Deus não tem encontrado um caminho para o coração do povo de Deus, porque assim, olha o que está escrito, clame a mim, diz o Senhor, Jeremias 33:3, clame a mim, responder-te-ei.
Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Clama a Deus, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Ele vai falar. Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele vai falar. Senhor, o que eu posso esperar? Ele vai falar. Só que o que ocorre? Nós não estamos buscando a Deus na beleza da santidade de Deus. Isso tem sido o quê? Uma barreira. Uma barreira. Olha, a igreja era para se preocupar em não receber a revelação de Deus. Porque a promessa de Deus é: vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens e as vossas jovens profetizarão. Os vossos anciões terão sonhos proféticos. Até mesmo os servos, os escravos, porque naquele tempo tinha, vão profetizar, vão ser cheios do Espírito Santo. Só que Deus, Ele tem desejado isso. Ele tem desejado uma igreja fervorosa, uma igreja amorosa, para que Ele manifeste o poder dEle. Como Ele manifestou nos dias da igreja primitiva, através da vida de um Estevão. Estevão, até mesmo no dia da sua partida, viu o céu aberto com Jesus em pé, à destra de Deus, à direita do Pai. Só que hoje os olhos da igreja estão fechados espiritualmente. Olha, Eliseu ali, cercado pelo exército da Síria, ele olhava e via o exército da Síria, mas também ele via sobre o exército da Síria um exército de anjo. Eliseu via, Geazi não via. Geazi era servo de Eliseu, servo de Deus, aprendiz de profeta. Mas os seus olhos estavam fechados para o mundo espiritual. E os olhos de Eliseu estavam abertos. Qual a diferença? O compromisso. É o compromisso que faz a diferença. Aquele que tem mais compromisso com Deus, enxerga mais o mundo espiritual. Aquele que tem menos compromisso com Deus, enxerga menos o mundo espiritual. E aquele que não tem compromisso com Deus, não enxerga nada do mundo espiritual. Essa é a verdade. Então, algumas pessoas dizem assim: poxa, a igreja não manifesta o poder de Deus. Por quê? É o pastor, é o dirigente. Não é só isso não. Jesus chegou em Cafarnaum e Jesus fez milagres lá em Cafarnaum. Muitos milagres. Por quê? Porque ele se admirou da incredulidade daquele povo. Eles não acreditavam. Os pastores têm chorado, têm gemido, têm pregado na esperança que a igreja entenda e siga a palavra de Deus. Mas tem muitas vezes que o povo acha a palavra dura e não quer seguir, como se a palavra não fosse de Deus. Então, meus queridos, está no momento da igreja entender que existe, sabe, uma oportunidade de sermos agraciados com a plenitude do Espírito Santo. Os sinais seguirão os que creem. Aqueles que acreditam farão obras maiores do que Jesus fez. Ele testifica sobre essas coisas. Só que nós não estamos vendo por quê? Porque a entrega tem sido, sabe, condicional. Eu só posso servir a Deus nesse dia. Eu só posso servir a Deus nessa hora. Nem parece que é servo de Deus. Escolhe o dia de servir e, na verdade, o servo não. O servo não tem que escolher nada. O servo só obedece. Ele é soberano. Ele é o Senhor. Ele é o Deus poderoso. Ele. Pensa aí, Moisés apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e o Senhor chama ele salvo do Sinai. E aí o Senhor não foi fazer uma entrevista com Moisés dizendo: Moisés, você quer ir? Moisés, olha, larga o rebanho do seu sogro e vai. E Moisés não ficou cogitando no coração: aí o meu sogro, e a minha esposa, e os meus filhos, e eu estou bem aqui. Não, o Senhor disse: Moisés, vai para o Egito. Chega lá, vai falar com o faraó. E Moisés começa com aquela dificuldade de homem, dizendo: olha, Senhor, eu não sei falar bem, manda outra pessoa. E o Senhor se ira contra Moisés naquele momento e diz: cala-te, Moisés, vai. Teu irmão Arão vai falar por ti. Tu vais ser Deus na terra, teu irmão Arão vai ser teu sacerdote. Vai lá e faz a obra. E Moisés desceu daquele monte e foi. Ele serviu a Deus. E Deus realmente o usou poderosamente. Assim a igreja, Deus tem chamado homens, Deus tem chamado mulheres, mas às vezes é cheio de restrição. Hoje eu não posso ir, hoje está frio, hoje está calor, eu não estou bem, eu estou triste, sabe? Então é isso. Deus tem ouvido da parte da igreja muito não. Você vê lá em Êxodo também,
quando Deus ele abala o Monte Sinai, ele começa a falar com o povo de Deus, o povo se afasta e diz: Moisés, não fale Deus conosco, Moisés, não, fala tu conosco e nós ouviremos, mas não fale Deus para que a gente não venha morrer. E Moisés diz: não, mas nunca foi plano de Deus matar ninguém. Deus não tem plano de matar, Deus tem plano de dar vida, encher vocês do Espírito Santo, Deus tem plano de exaltar vocês. E aí, Deus ouve tudo aquilo e chama Moisés e diz: Moisés, olha Moisés, eu ouvi o que eles falaram, e nisso eles falaram bem, que quisera eu, Moisés, que esse povo tivesse um coração para me ouvir, mas eles não têm. E então, a vontade de Deus, que falou com Moisés, no capítulo 19 de Êxodo: Moisés, santifica o povo hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu vou vir para falar com esse povo. E Deus falou, e eles ouviram a voz de Deus, mas temeram, não creram, desconfiaram de Deus, tiveram medo. Por quê? Por causa do coração. Então assim também tem sido o coração da igreja. A igreja era para ter dons espirituais, olha, de profecia, de línguas, de interpretação de línguas, de diversidade de línguas, dom de curar, dom da ciência, dom da sabedoria, dom do conhecimento, discernimento, a autoridade para pisar em escorpião e toda a força do mal. Mas a igreja não tem manifestado isso. E quando falo igreja, olha, estamos falando de uma plenitude, porque a doutrina nos ensina isso, a verdade de Deus nos ensina isso, que eu sozinho não sou igreja, como alguns têm ensinado e até pensado, e você sozinho aí também, você não é igreja, você é membro da igreja. É o que está escrito em 1 Coríntios 12, embora sejamos muitos, somos um só corpo. Então, quando nós estamos reunidos, somos igreja. Quando nós estamos unidos na fé, no mesmo entendimento, somos igreja. Quando estou sozinho, eu sou membro da igreja. E nenhum membro amputado de um corpo, ele permanece. Ele vai poder ser, ele vai tirar a mão, ele vai perecer. Então, tudo isso nós sabemos. E sabemos que Deus nos oferece algo glorioso. Nós sabemos que Deus nos oferece dons tremendos. Deus nos chamou para uma glória tremenda. Olha o que está aí aos Romanos, capítulo... Eu vou ler aos Romanos capítulo 8 aqui, só para você ver quem é a igreja. Olha o que a igreja tem, olha o privilégio da igreja. Romanos, capítulo 8, algo tremendo da parte do Senhor, e nós estamos desperdiçando essa oportunidade. Nós estamos realmente desperdiçando. Ao versículo 12 de aos Romanos em diante, diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, em Gálatas 5, nós vemos o que é a obra da carne. Quem comete aquelas coisas vai morrer. Prostituição, lascívia, adultério, bebedice, sodomismo e tantas outras coisas. E quem vive pelo Espírito Santo vai viver, porque quem vive pelo Espírito Santo é filho de Deus. Olha, versículo 14 de novo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus vai ter prazer em ouvir a palavra de Deus, vai ter prazer em louvar, vai ter prazer em orar, vai ter prazer em consagrar, vai ter prazer em congregar, vai ter prazer em ler a Bíblia, vai ter prazer em jejuar, vai ter prazer nisso. E os que não têm o Espírito Santo de Deus, vai ter prazer nas festas de final de semana, nos aniversários, nos casamentos, nas bebedices, nas orgias. São coisas diferentes, para pessoas diferentes. Uns servem a carne para a morte, outros servem pelo Espírito a Deus, para a vida eterna. Olha o versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito e de adoração, de filhos, de adoção, perdão, de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Recebemos o espírito de adoção de filhos. Deus nos chamou para sermos filhos. Versículo 16.
O próprio Espírito testifica o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A vontade de Deus é glorificar a igreja. A vontade de Deus é te colocar como crente em um patamar. Quando? Quando nós, igreja, desprezarmos o que o mundo nos oferece. Ó, Eliseu está lá, numa vida pacata, numa vida trabalhosa, e vem vem Naamã, o leproso, e espera a cura dele. E realmente Naamã é curado. E o que ocorre? Ele fica satisfeito. Ele tinha trazido alguns presentes para o profeta. E ele foi levar para o profeta o ouro, a prata lá, ele foi levar as mudas de roupa, e o profeta não quis nada. O profeta de Deus não quis nada. O profeta de Deus tinha unção. Eliseu foi aquele que fez flutuar um machado, só o ferro nas águas. Eliseu foi aquele que ressuscitou mortos. Eliseu foi aquele que multiplicou a comida na panela, onde tinha veneno, e ninguém morreu. Eliseu foi aquele que profetizou um aguaceiro sem chuva, e aconteceu de encher mesmo o vale de água. Então, tudo isso, por quê? Porque ele não queria nada desse mundo, ele rejeitou os presentes desse mundo. Uma outra pessoa também que rejeitou, o próprio Abraão, quando ele vai naquela batalha lá, né, com seus 300 contra Quedorlaomer e seus confederados, ele venceu aquele rei, ele venceu aquela multidão. E aí quando ele volta, trazendo o ouro, a prata, trazendo as pessoas de volta que tinham sido escravizadas por Quedorlaomer, o que ocorre? O rei de Sodoma e Gomorra disse, olha, nos dê de volta as pessoas e fica com o ouro e com a prata. E aí o que ocorreu? Ocorreu que Abraão disse, não quero nada do que é teu, para que depois você não venha dizer, eu enriqueci Abraão. Não, porque anteriormente o próprio Deus tinha dito a Abraão, eu sou o teu galardão. Anda na minha presença e ser perfeito. Não era justo, Deus não queria que ele viesse usufruir daqueles bens que o rei de Sodoma e o rei de Gomorra estavam lhe ofertando. Hoje em dia, a igreja vive correndo atrás dessas coisas. Não pode ver uma oportunidade e que quer. Tem profeta que é ousado. Chega para o empresário e diz, Deus está te falando que você vai ter que me suprir nisso, me suprir naquilo. Nem o profeta pedia essas coisas. Antes eles recusavam. O profeta jovem que desceu a Samaria para profetizar contra o altar de Betel, nos dias de Jeroboão disse, depois de ver os feitos de Deus, olha, vem até o meu palácio, até a metade do meu rei eu te dou, come comigo. Ele disse, não quero nada. Então a igreja de hoje tem perdido muito porque tem desejado se agarrar ao que o mundo oferece, se esquecendo que maior é tudo aquilo que Deus tem preparado para a igreja. Então, se você quer realmente ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, aprenda a dizer não para o mundo, e você vai começar a ter experiências com Deus, e você vai compreender que essas experiências, olha, não tem valor terreno que se compare, não tem bens terrenos que se compare, não tem nada nesse mundo que possa comparar com a presença de Deus na tua vida. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso tudo. Então, o que o mundo nos oferece não é nada, tudo vai perecer. Olha o que está escrito aqui, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. O que nos vai faltar? Meus queridos, está na hora da igreja tomar uma decisão. Ou a igreja vive para Deus, ou a igreja vive para o mundo. Não tem como servir a dois senhores. Ou você se dedica totalmente a Deus, ou você se dedica ao mundo. Tá lá em Apocalipse capítulo 22. Eu vou ler com vocês Apocalipse capítulo 22.
e 2 aqui para você ter uma ideia do que o próprio Deus, ele fala. O próprio Deus, olha o que o próprio Deus diz aqui em Apocalipse, capítulo 22. Aleluia. Olha, eu vou ler a partir do versículo 10. Diz assim: E disse-me, não sejas as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo, o fim. Versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda mais, ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda mais. Quem é justo, seja mais justo ainda. Quem é santo, se santifique mais ainda. Quem é sujo, se lambuze de uma vez. Quem é ímpio, cometa iniquidade. Porque não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, entenda uma coisa. Quando você trabalha, você vai para a sua empresa todo dia. Quando você estuda, vai para o colégio todos os dias, com exceção do final de semana. E quem quer ser realmente alguma coisa nesse mundo aqui, estuda no colégio, na faculdade na semana, e estuda em casa no final de semana, porque senão não alcança o objetivo. E por que na casa de Deus, alguns acham muito tempo passar 2 horas num culto de quarta, 2 horas no culto de sexta, 2 horas no culto de domingo? É muito tempo, são muitos os dias. Tem pessoas que só aparecem na igreja no dia de Santa Ceia. E essas pessoas aí estão desorientadas, porque diz que ama Deus, mas não tem tempo para Deus, porque estão nas suas viagens, estão nos seus lazeres, estão vivendo aquilo que Jesus falou. Na parábola, quando ele diz, olha, o reino dos céus é como um homem, como um senhor que fez um banquete e matou os seus animais cevados e convidou o povo. Mas um disse, eu não posso ir porque eu me casei, eu não posso ir porque eu comprei uma herdade, eu não posso ir porque, olha, eu estou festejando um aniversário, eu não posso ir. E aí, quando o servo que foi chamar os convidados voltou, disse, e aí, cadê o pessoal? O senhor da festa, cadê o pessoal? Não puderam vir porque compraram uma casa e foram morar, ajeitar, compraram um sítio e foram lá, e foram para a praia, casa de praia, e foram para isso, para aquilo outro. Então, está escrito Jesus falando que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Então, isso tem acontecido na igreja, as pessoas se convertem, dizem que se convertem, se batizam, mas não conseguem servir a Deus. Não conseguem servir a Deus. Mas está escrito, mas não conseguem obedecer. Olha, tem mulheres jovens da igreja, porque tem alguns, claro que está escrito também, a doutrina nos ensina isso. Algumas mulheres vêm para a igreja, aceitam Jesus depois que casou, ela não é crente, o marido não é crente, vem. A palavra de Deus diz que o crente não deixa o descrente, tá? A não ser que o descrente queira deixar, então o irmão ou a irmã é livre, né? Está lá em 1 Coríntios 7, tá? Então, agora, tem pessoas dentro da igreja congregando, e a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 6, não se meta em julgo desigual, não se meta, não caso, tem a ver a luz nas trevas, está falando de relacionamento também, de muitas coisas, e aí a pessoa é crente, vai lá e casa com descrente, aí o descrente quer estar na bebedice no final de semana, quer estar nisso, quer estar naquilo, e o crente fica sofrendo, mas porque desobedeceu a palavra de Deus. Uma jovem crente não pode casar com um rapaz descrente, porque o rapaz descrente vai querer balada, vai querer festa, vai querer isso. E a crente não vai poder vir, vai impedir, não quer que você vá para a igreja. E o rapaz crente não vai casar com uma moça descrente, porque ela vai querer estar nas amizades, com as amigas, nos aniversários, nos casamentos, nas festividades, nisso, aquilo, outro. E vai levá-lo para o meio de um povo que bebe, que fuma, que prostitui. Então, assim, a igreja sabe disso, mas a igreja vive fazendo essas coisas. E depois fica clamando a Deus. Assim, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou uma pessoa de bom coração. Não, não é. É uma pessoa desobediente ao Evangelho. É uma pessoa muito desobediente ao Evangelho. Que Deus não vai poupar. Porque a palavra de Deus não pode mentir. E a palavra de Deus diz que o juiz de Deus
o juízo de Deus, o dia do julgamento, será sem misericórdia. Então, olha que palavra pesada. E, fora isso também, tem aquela questão, a mulher é casada com o marido desquente, não vai para a igreja hoje não, e ela não vem. Só que também está na palavra de Deus. Olha o que Deus fala a Eli, né? Em 1 Samuel. Eli, por que você está honrando mais aos teus filhos do que a mim, Eli? Por que você está honrando aos teus filhos e me desonrando? Por causa disso, Eli, eu não quero mais você como o meu sumo sacerdote. Eu tinha jurado, Eli, por minha mão levantada, diz o Senhor, eu tinha jurado. Mas longe de mim agora ter você como sacerdote, está rejeitado. Tá? Então, assim, por causa dos filhos. E aí no Novo Testamento também, no Evangelho, Jesus falando, se a mulher amar o marido mais do que a Deus, se o marido amar a esposa mais do que a Deus, se os pais amarem os filhos mais do que a Deus, se os filhos amarem os pais mais do que a Deus, essas pessoas não são dignas de Deus, não vão herdar a salvação. Então tem muita mulher cristã que não consegue ir para a igreja porque o marido não deixa, então ela vai honrar sempre o marido. Sempre ela está honrando o marido, ela não busca. Então, como esperar que pessoas que fazem isso sejam cheias do Espírito Santo? Fora também os que estão dentro da igreja, que vêm todo culto. Que na igreja está tudo bem, mas em casa é um brigueiro só. O mandamento de Deus é para a esposa obedecer ao marido, para o marido amar a esposa, viver em comunhão, os filhos, à roda da mesa, sempre obediente à palavra, se amando, se alegrando, um ajudando o outro, um compreendendo o outro, e vive umas brigas lá, umas insatisfações, sabe, umas contendas, e um reino dividido não vai subsistir. E aí, como agora? Porque existe aqueles que dizem que é profeta e vivem brigando em casa. Existe pessoas que têm o azeite sobre a cabeça, obreiros que maltratam as esposas, até agride. Então, assim, como que um povo desse vai ver milagre? Não vai ver milagre. A igreja está vivendo um caos porque o mundo entrou dentro da igreja. E tem muitas pessoas muito simples na igreja que achando que Deus aceita tudo, querido. Olha, se a gente continuar lendo também, 1 Coríntios 11, né? Está falando lá que o cabelo para a mulher foi dado em lugar de véu, tá? Para quê? Porque as mulheres não podem ser homens. E quantas mulheres vai lá e corta o cabelo igual ao homem? Quando anda, quem vem por trás não sabe se é homem ou se é mulher, no mundo que a gente anda. E a palavra de Deus diz que é desonroso um homem ter cabelo comprido. Mas você vê em bandas gospel, né? Cabeludos, de brinco e tudo. Quer dizer, a doutrina de Deus não faz a mínima diferença, porque algumas pessoas começaram a ensinar que o que Deus quer é o coração. Só que quando as pessoas dizem, não, Deus quer o teu coração. Só que você vai para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus, que foi dada por Deus, por meio do Espírito Santo, a homens cheios de compromisso com Deus, você não encontra nada parecido com isso. Ah, Deus quer o teu coração. Antes, está escrito diferente. Tessalonicenses 5 está dizendo o seguinte, que esteja preparado teu corpo, alma e espírito para o dia do Senhor. Esteja preparado, corpo, alma e espírito, para o dia do arrebatamento. Então, não é só o coração, é o corpo também. Então, as pessoas vão fazer o que quer. Aí, querem o poder de Deus sobre suas vidas, querem ser atendidos nas suas orações, fazem campanha e não recebem, jejum e não recebem. Aí, nós nos lembramos de Isaías 58. Isaías 58, o povo se queixa de Deus. Senhor, porque jejuamos nós e o Senhor não atenta para isso? Porque afligimos as nossas almas com um saco de pano e cinza e terra na cabeça e o Senhor não ouve as nossas orações? Aí Deus usa o profeta para dizer, fala para esse povo, é isso que vocês chamam de jejum? É um dia de aflição sem comer, sem beber? É vocês tirar as vestes luxuosas, se vestir de estopa, de saco de estopa e colocar cinza na cabeça, assentado no chão, é isso? Não, não é isso que eu quero. O verdadeiro jejum, ele começa a dizer, é você não apontar para o seu irmão, dizendo, olha, fulano, esse não está fazendo isso e aquilo. Não, ama teu irmão, ora por ele, intercede por ele, aconselha ele, mas não aponta ele, não difama ele.
O verdadeiro jejum é você ver o aflito com fome e você vai lá e dá comida para ele. É você ver alguém com frio e ir lá e oferecer lá, dar a ele uma cobertura. Esse é o verdadeiro jejum. Se vocês fizerem essas coisas, diz o Senhor, capítulo 58, versículo 9 e 10 de Isaías, se vocês fizerem essas coisas, então vocês vão me chamar e eu vou dizer, eis-me aqui, vocês vão clamar a mim e eu vou dizer, o que você quer? Só que, continuando a leitura, chega no capítulo 59 de Isaías, ele diz assim, olha, os olhos de Deus estão vendo tudo, os ouvidos de Deus não está gravado não, o braço de Deus não está com nenhum problema não, Deus está vendo, está ouvindo, Deus pode fazer a obra, só que tem uma coisa, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, as vossas iniquidades fazem com que ele vire o rosto para não ouvir as vossas orações. Então, olha o que Deus está dizendo para o seu próprio povo. E olha o que a igreja está vivendo hoje. Tem pessoas que ficam uma aflição só no culto, porque o culto às vezes é de 1h30, 2 horas, está marcado lá, vamos fazer um culto de 2 horas. Aí quando dá 2 horas, em cima, alguns já ficam impacientes, olha para o relógio, levanta, vai no banheiro, vai lá fora. Tem uns que não esperam nem a bênção apostólica. Tem uns que na hora da palavra, que até mesmo adoradores, cantores, né? Chamados em algumas congregações, levitas, né? Nós chamamos de adoradores, né? Porque nós compreendemos que os levitas, agora eles precisam aceitar Jesus. Por quê? Porque o sacerdócio levítico já não existe mais. Hoje, o sacerdócio é pela ordem de Melquisedeque. Então, o levita, se ele quiser um lugar no altar do Senhor, ele tem que se converter a Cristo, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, para que ele tenha um ministério também, para que ele venha adorar a Deus e servir a Deus no altar. Então, aqui nós chamamos de adoradores, não de levitas, amém? Porque levita era aquele povo da tribo do filho de Jacó, chamado Levi, de quem era Arão também, que herdou o sacerdócio, amém? Até nos dias de Eli, que depois perdeu, amém? Quando veio Jesus, ele tomou posse do sacerdócio de Melquisedeque, mas esta é uma outra palavra, amém? Então, o que ocorre? A igreja está transgredindo os mandamentos de Deus e esperando que Deus abençoe. A igreja transgride mandamento após mandamento e espera milagre. Jeremias era um homem de Deus. Se você ler Jeremias capítulo 1 e 2, você vai ver que Deus diz assim, Jeremias, eu te escolhi, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, na madre, eu te escolhi, e te dei como profeta às nações. Tá? Só que no capítulo seguinte, você vai ver no capítulo 16, capítulo 17, até mesmo no capítulo 2, Deus vai falar que o povo abandonou, que deixou o manancial de águas vivas e cavou cisternas rotas, né? Mas ele também vai dizer, Jeremias, não ore por esse povo, não ore por eles, não. Não ore por eles, no capítulo 7, 16, não ore por eles. Então, não é só isso. Também nos dias de Samuel, não ore por ele, por Saul, não ore. Então, quer dizer, os profetas não eram de Deus, mas Deus não queria nem ouvir a oração deles pelo povo, por conta daquilo que o povo estava fazendo. Então, assim, a igreja precisa tomar uma decisão de cumprir a palavra, cumprir os mandamentos, os quais não são penosos. Os mandamentos de Deus não são penosos. Aquele que cumpre os mandamentos de Deus, olha, Salmos 37, né? Capítulo 4. Capítulo 37, aliás, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele vai conceder o quê? O desejo do teu coração. O teu coração tem algumas coisas que você não consegue ficar sem, como o bem da tua família, o bem dos teus filhos, né, do teu cônjuge, o trabalho, a prosperidade. Essas coisas você quer e vem de forma natural quando obedecemos a Deus. Então, amados, olha, Deus, Ele diz, anda no Espírito, não cumpre a vontade da carne, porque é a vontade da carne que impede você de ser cheio do Espírito Santo, é a vontade da carne que impede você de receber os milagres de Deus, a providência de Deus, é isso, é a carne.
Aquele que se inclina para o Espírito vai conhecer milagres, prodígios, vai ter visões, vai ter algo tremendo. Então busca as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Colossenses capítulo 3 vai nos ensinar essas coisas. Amém? Então, olha, que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho estaremos entrando em oração. Vou ver aí quem esteve conosco e vou estar intercedendo. Claro que vou interceder por todos, mas a gente lembra daqueles que a gente está vendo, né? É mais comum isso, né? A não ser que aqueles que estão de longe são bem apegados, não tem aquela comunhão, aquele contato, vamos estar lembrando também. Temos alguns grupos no WhatsApp e vamos estar fazendo oração por esses também, segundo a graça de Deus. Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Pai seja contigo.